Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a possibilidade de aplicar novas sanções sobre o Brasil. E o nosso correspondente Luca Bassani traz essas informações ao vivo. Bom dia, Luca. Bom dia a você, Patrícia, a todos que nos acompanham aqui neste sábado. Pois é, o presidente Donald Trump, quando questionado sobre a possibilidade de revogar vistos de autoridades brasileiras para a Assembleia Geral da ONU neste mês de setembro, ou até mesmo nos meses seguintes, ele disse que ainda não decidiu, mas comentou que a relação entre os dois países está em um momento pior por conta da radicalização que acontece no Brasil. Ele disse, abro aspas, as tarifas estão muito altas por causa do que eles estão fazendo, o que é muito triste. Nós temos uma relação ótima com o povo brasileiro, mas o governo do Brasil mudou radicalmente, tornou-se muito de esquerda radical e isto está prejudicando muito o país. Isso acontece em meio ao tarifaço que, de fato, continua. O Brasil, conjuntamente à Índia, é um dos países mais taxados na faixa de 50% de produtos que chegam nos Estados Unidos, além da dificuldade das autoridades brasileiras de serem recebidas para discutir alguma negociação que pudesse diminuir essa alíquota ou até mesmo isentar o país de receber esses tributos a mais, essas taxações a mais. Vale a gente dizer que também Donald Trump foi muito crítico, continua sendo muito crítico da maneira como o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido julgado e muitos acreditam que a motivação por trás das medidas econômicas também sejam políticas, o que explicaria toda esta problemática diplomática que pode reverberar também na ONU. Afinal, o Brasil é um dos países que sempre estiveram presentes e que costumeiramente faz o primeiro discurso na abertura da Assembleia Geral, que acontece agora em setembro. De fato, há leis especiais para que diplomatas ou cidadãos de determinados países que estão dentro do âmbito da ONU possam comparecer nos Estados Unidos, mesmo com restrições, mas aí as autoridades americanas poderiam cercear o movimento para apenas o quarteirão das Nações Unidas, o que obviamente é algo muito difícil para uma delegação grande como é a do Brasil. Por enquanto não temos nenhum indício se isso irá acontecer ou se até mesmo o presidente Lula será atingido, mas é uma possibilidade destacada pela Casa Branca e por aqueles informantes que estão mais próximos do presidente Trump. Vamos ficar de olho como isso poderá ser decidido na semana que vem, considerando também os passos decisivos do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Luca Bassani, obrigada pelas suas informações e a gente continua nesse assunto. Vamos chamar agora o Cristiano Vilela. Cristiano, a gente teve uma entrevista hoje mais cedo com um economista e relações internacionais que criticou muito o posicionamento da política brasileira, do presidente Lula em especial, por não conversar com os Estados Unidos e tentar chegar a um diálogo ali para evitar que tudo isso aconteça. A gente tem uma mistura aí política e econômica com consequências graves, principalmente para a economia brasileira. Como é que a gente pode avançar agora para desacelerar um pouco os ânimos e melhorar essa questão, esse convívio diplomático tão necessário? Pois é, Patrícia, eu vejo que o governo brasileiro precisa descer do palanque. O presidente da República, especialmente ao longo desses quase 60 dias, desde que houve o anúncio inicial do tarifaço, ele tem promovido atos políticos diversos, um discurso muito palanqueiro, um discurso muito eleitoreiro, gerando um nós contra eles, com críticas muito contundentes aos Estados Unidos, que em um momento como esse de conflito, não me parece a saída mais adequada. Eu vejo que, por mais que haja algumas tentativas do vice-presidente Geraldo Alckmin, de algum nome ou outro de caráter mais técnico do governo, de promover determinadas negociações, mas diante de um quadro bélico, especialmente onde o chefe de Estado produz falas dia sim, dia não, contra os Estados Unidos, é natural que as relações entre os dois países venham a se distanciar. O que eu vejo que é importante é o governo sair do palanque, ir para uma negociação e procurar dar um viés econômico e de relações internacionais a essa relação. Tirar o foco nos aspectos políticos e nos aspectos que podem gerar uma vitória eleitoral para o governo brasileiro e focar em elementos técnicos e comerciais para que se chegar a acordos que possam melhorar a situação do Brasil. Essa relação, essa briga, esse conflito não é bom para ninguém, mas com certeza é pior para o Brasil.
Sem dúvida alguma. Agora, se a gente analisar também, né, Mônica, o contexto político diante de tudo isso, a gente pode fazer uma interpretação também que o governo brasileiro não quer resolver essa questão para depois explorar isso politicamente diante das eleições de 2026? David, eu não quero acreditar que isso possa ser verdade, mas cada vez mais parece que é exatamente o que o governo não quer. Ele está jogando aí a economia brasileira ao lixo, está permitindo que empresários, exportadores, agricultores, toda a cadeia de produção sofra as consequências de uma briga aí entre dois governos, cada um numa postura mais beligerante do que o outro, cada um falando mais alto, cada um querendo criar um inimigo que ele tem que combater. E eles estão colocando aí, nessa briga de galo, muitas coisas que não podem ser colocadas. Essa ameaça que Trump faz agora de que não vai permitir que a comitiva brasileira vá para o encontro da ONU, ele nem pode fazer. Isso é pura truculência, isso é pura bravata, porque existem regras em relação à ONU. Quando a ONU se instalou em Nova York, foi combinado que os diplomatas teriam acesso. E, se for o caso, a ONU tira e leva a conferência para sua sede em Genebra. Então ele faz essas ameaças e aí o Lula vai e responde, cresce, né, no palanque, não, aqui é a soberania, aqui é isso e aquilo, e isso ajuda o governo atual, ajuda o Lula a dizer que está defendendo o Brasil, só que ele está esquecendo que isso vai ter consequências econômicas, e a eleição está chegando, mas a economia estará muito ruim, então pode também ser um tiro no pé. Ninguém está olhando para o problema do brasileiro, ninguém está apresentando projetos para o Brasil, ninguém está procurando soluções e, novamente, nós estamos discutindo Lula e Bolsonaro para uma eleição em 2026, sendo que a gente já sabe que nenhum desses dois resolveu os problemas que o Brasil tanto precisa que sejam resolvidos.